a melhor estratégia de investimentos do mundo. É isso mesmo que você ouviu. Então, se você já é investidor, provavelmente quem está aqui no meu canal já é investidor ou está se tornando, a primeira decisão que o investidor tem que tomar é qual vai ser a sua estratégia de investimentos. Tem muita gente que começa a investir sem uma estratégia definida, mas com o tempo ele vai parar e vai pensar, opa, peraí, eu tenho que definir uma estratégia. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a estratégia do David Swensen, ficou muito famosa pelo trabalho que ele fez na Universidade de Yale, no endowment da Universidade de Yale, e é uma estratégia que eu me baseei muito para criar as estratégias dos clientes aqui na consultoria. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes. Primeiro, quem é o David Swensen, né? David Swensen é um economista famoso, americano, e ele ficou muito famoso pelo trabalho que ele fez na gestão do endowment de Yale. Ele começou esse trabalho em 1985 e terminou em 2021, quando ele veio a faltar. Então foram anos de track record com muita consistência. Então, por isso a gente pode falar com mais propriedade dessa estratégia, e ela está muito bem documentada no livro Desmembrando a Gestão de Portfólios, que a gente vai falar mais na frente. Mas o primeiro ponto que a gente tem que falar é o que são endowments, né? Para quem não conhece. Endowments são fundos, mas são fundos vinculados a instituições que não têm fins lucrativos. Então, universidade, hospital, museu, ONGs, se criam fundos, geralmente com dinheiro proveniente de doações, para que a rentabilidade desses fundos custeie as operações daquela instituição. Vocês já devem ter visto, nos Estados Unidos tem muitos estudantes que entram nas universidades via bolsa. Essas bolsas, por exemplo, na universidade, elas são custeadas pelo endowment da universidade. Então, quem se formou na universidade, se ficou bem sucedido na vida, dá uma retribuição para a universidade, dá uma doação para o endowment da universidade, e aquela doação vai ficar aplicada ali nesse fundo, e a rentabilidade desse fundo vai custear bolsas de outros estudantes que não têm condições de pagar a universidade. Então, esse é um exemplo clássico de endowment. Aqui no Brasil, ainda não é muito difundido. A gente pode citar, já tem alguns exemplos. A USP, eu sei que tem um fundo nesse sentido, mas é um mercado bem menos difundido aqui no Brasil. Quais são as principais características do endowment? Em primeiro lugar, a perpetuidade dele. É um dinheiro de longo prazo. Geralmente o principal se mantém e se usa o retorno, né, a rentabilidade, para fazer custeio, né, e financiar as atividades da empresa ou da instituição que está administrando o endowment. Segundo ponto muito importante, uma governança estruturada. Cada fundo desses tem uma política de investimento bem definida e um comitê de alocação que define onde vai ser alocado o dinheiro, quais vão ser a estratégia usada. Então isso é extremamente importante, né, se tratando de um dinheiro, um recurso de terceiros. Agora vamos entrar propriamente no tema do vídeo. Por que o portfólio de Yale ficou tão famoso? Porque ele foi um endowment que ele rendeu muito mais do que a média dos endowments das outras universidades americanas. Então, por isso, foi simples, né? O pessoal olhou assim, pô, peraí, vamos ver qual que é o segredo. E o segredo do David Swensen está ali comentado no livro, como eu comentei antes ali, que eu super indico, Desmembrando a Gestão de Portfólios. Então, assim, alguns pontos que eu queria destacar. Claro, quem quer se aprofundar na estratégia do David Swensen, é super recomendado ler o livro, né? Mas trazendo aqui os principais pontos. Primeiro ponto, diversificação extrema. Geralmente os outros fundos ficavam muito ali renda fixa, título público, um pouquinho de renda fixa privada e ações. O David Swensen diversificou muito, assim. Então, mercados emergentes, private equity, hedge funds, REITs, imóveis, né, ativos reais, ele gostava muito. Primeiro ponto, aumentou o número de classes dentro do asset allocation, aumentou a diversificação. Segundo ponto, ele comentava isso, aproveitamento da iliquidez. O que significa isso? Dentro do mercado a gente tem ativos que são muito líquidos, né? Então, por exemplo, um Tesouro Selic da vida, tu aperta um botão, tu vende ali na mesma hora, o dinheiro está na conta, ou um ativo ilíquido, como um private equity, que tu entra e leva um bom tempo até tu ter o retorno daquele valor. Se tu sair antes, tu vai ter um deságio gigantesco, tu vai ter que vender no secundário para um outro investidor. Como o endowment era um fundo de longo prazo, um dinheiro de longo prazo, ele se aproveitou disso
para alocar bastante em ativos ilíquidos e, via de regra, quanto maior a iliquidez do investimento, maior o retorno. Isso não é uma regra, mas existe uma lógica por trás disso, que dando tudo certo vai ter um prêmio maior de liquidez. Então ele se aproveitou muito do prêmio de liquidez. Terceiro ponto, gestão ativa. O David Swensen gostava de escolher bons gestores de gestão ativa. Então isso também é um ponto do trabalho dele que também tem que ser destacado. Quarto ponto, baixa exposição à renda fixa. E aqui para nós brasileiros aqui é uma questão polêmica. Eu aqui no meu trabalho eu vou meio na contramão, tenho bem mais renda fixa no portfólio do que o David Swensen, porque a gente vive num país diferente, né, que é o Brasil, que aqui o prêmio na renda fixa geralmente ele é muito alto, né, então não pode ser descartado. Mas lá nos Estados Unidos ele tinha uma exposição menor em renda fixa. Tem aqui no livro aqui os percentuais do Asset Allocation, eu vou comentar aqui para vocês, tá? Basicamente, tá, a estrutura do endowment de Yale era 30% em fundo de índice, aí a gestão passiva, no mercado acionário, 30%, vamos dizer lá, de S&P 500, 20% em REITs, REITs são como se fossem os fundos imobiliários aqui do Brasil, tá? São o mercado imobiliário dos Estados Unidos, 15% em fundos de mercados desenvolvidos internacionais, então Europa, Ásia, 15% em tesouros, em título público, né, título do tesouro de longo prazo, 15% de renda fixa atrelada à inflação, então seria aqui um IPCA+, no caso, e 5% de mercados emergentes. Lembra que eu comentei antes da diversificação, de aumentar ali para outros países? 5% para mercados emergentes. E isso até foi uma revolução na indústria. Depois que o David Swensen começou a fazer isso, muitos outros endowments, fundos de pensão também começaram a fazer isso. E o Brasil, ele é considerado um mercado emergente, ele é muito beneficiado desse recurso estrangeiro que entra para mercados emergentes. Agora eu queria explicar um pouquinho mais do que é o Asset Allocation, como ele funciona. Para quem é meu cliente aqui na consultoria sabe que eu vivo falando, assim, tem uma frase que eu falo muito, onde a gente ganha o jogo é no Asset Allocation, é definindo a macroalocação da carteira. Inclusive, tem um estudo da CFA Institute que 91,5% do resultado de uma carteira ela está na macroalocação, no Asset Allocation, e só 7% dos retornos é no Market Timing. Aqui na edição eu vou colocar na tela uma tabela aqui de Asset Allocation, na verdade um quadro de retornos históricos dos Estados Unidos de 2008 até 2022, tá? Que eu tenho aqui esse quadro. E ali vocês vão ver que cada ano tem uma classe de ativo que vai melhor do que a outra. Então, 2008 foi bonds, 2009 foi mercados emergentes, 2010 REITs, 2011 REITs também repetiu, e assim sucessivamente essas classes vão se alternando. Se a gente olhar ali no gráfico, ali na tabela, tem ali a Asset Allocation. Ela sempre fica no meio da tabela ali, ela nunca vai ser a maior nem a menor. Ela fica no meio da tabela, mas ela gera uma consistência de retorno ao longo do tempo, e isso é o que faz o investidor ganhar dinheiro, no longo prazo e ter uma consistência. A título de curiosidade, tá? Nos Estados Unidos, no acumulado de todas as classes, a que mais dá retorno, large caps, que seria mais ou menos o S&P 500, vamos dizer assim, e aqui no Brasil, a que mais dá retorno é o IMAB, que são títulos atrelados à inflação, o famoso IPCA+. Agora, para quem ficou até aqui, o mais importante do vídeo. A estratégia do David Swensen foi fantástica, revolucionou o mercado, como eu falei anteriormente. Para vocês terem uma noção do tamanho disso, o endowment de Yale saiu lá de 85, de $1 bi, para 2021 cerca de 30 bilhões de dólares, então sumiu muito o fundo, e com um retorno médio anualizado de 13,5%, o que para padrão americano é uma rentabilidade absurda. Mas o que eu queria falar que é o mais importante do vídeo. Apesar de ter sido uma estratégia fantástica, revolucionária, a gente precisa adaptá-la a ela para a nossa realidade aqui de Brasil e principalmente para a realidade de cada investidor. Cada investidor ele tem um objetivo distinto e um tempo distinto para atingir esse objetivo. E aí entra o trabalho da consultoria. A gente precisa ter para cada investidor uma estratégia personalizada. Então, se você ainda não tem uma estratégia bem definida ou está na dúvida se a melhor estratégia está sendo aplicada para você, eu vou deixar um link aqui na descrição da minha página institucional, onde tem um formulário que você pode preencher nome, telefone, e-mail, que alguém da minha equipe entre em contato para a gente fazer uma reunião de análise de carteira
gratuita. Isso é extremamente importante. Não dá para investir sem ter uma estratégia. Eu brinco aqui que se a gente investe sem ter uma estratégia, ou mesmo a gente está viajando para um lugar desconhecido, sem ter um mapa, sem ter um GPS, a gente vai se perder. E aí a viagem ela vai se tornar muito mais demorada ou a gente não vai chegar. E nos objetivos financeiros é a mesma coisa. Se a gente quer atingir uma independência financeira, uma aposentadoria melhor, a gente precisa ter uma estratégia bem definida. Se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, te convido a curtir, comentar, diz aí o que você gostou, se você já tem uma estratégia bem definida e compartilhar com seus amigos. Essas métricas são muito importantes para nós, para o YouTube, e nos ajudam, nos incentivam a continuar criando esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.